Fala pessoal, Renan Faria, contador da Reales Contábil, falando aqui com vocês. Prazer enorme fazer esse vídeo. Nós estamos aí na época da entrega da declaração de imposto de renda e uma das dúvidas que os nossos clientes mandam para a gente está relacionada à dedução das despesas médicas. Então nesse vídeo nós vamos trazer luz a esse conteúdo, mas antes da gente iniciar esse conteúdo eu te peço para você se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Despesas médicas, elas podem ser 100% dedutíveis de imposto de renda, ou seja, não existe um valor definido para ser utilizado. Você pode utilizar o máximo que você puder e o máximo que foi gasto no ano anterior da entrega da declaração do imposto de renda. E aí você precisa ter dois documentos. Você precisa ter uma nota fiscal, documento que foi emitido por uma clínica, por um CNPJ, e aí vai estar discriminando lá quem é o beneficiário, o serviço que foi prestado, como também você precisa ter o recibo, um recibo assinado, um registro do profissional que prestou esse serviço para você, tá bom? E aí você precisa saber quem são os profissionais que podem prestar serviço e desse serviço utilizar como base para dedução do seu imposto de renda. Então vamos lá, tem os médicos, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogo. É importante você também considerar as despesas hospitalares, né? Eventualmente você ou algum dependente seu utilizou, ficou internado e o hospital emite a nota fiscal com as despesas hospitalares. Esse valor pode também ser utilizado para dedução da base de cálculo do seu imposto de renda. E também tem a questão que é o plano de saúde, né? Então, uma pessoa que utiliza o plano de saúde, ele pode utilizar as despesas desse plano de saúde para abater do seu imposto de renda. Porém, por exemplo, se ele tem uma esposa e um filho, você só vai poder utilizar as despesas médicas tanto da esposa como do filho, caso os mesmos sejam dependentes da declaração do pai. Do contrário, não vai poder utilizar essas despesas médicas na declaração, tá certo? Isso é muito importante. Outros profissionais, outras situações também que você pode utilizar as despesas para a dedução do seu imposto de renda. Laboratórios, serviços de radiologia, aparelhos ortopédicos, prótese ortopédica, prótese dentária, cirurgia plástica reparadora. Então aí se você tiver como comprovar via documento fiscal essas despesas, você pode utilizar para dedução da sua base de cálculo do imposto de renda sem nenhum tipo de problema. Um item aí que é uma dúvida muito comum fica relacionado à questão de prótese, né? Então, eventualmente a pessoa faz um implante, colocou uma prótese e aí pode ou não pode utilizar para dedução da base de cálculo do imposto de renda. Caso a prótese foi utilizada, por exemplo, uma mulher que tem aí um câncer e precisa retirar a mama e coloca uma prótese, nesse caso essa despesa médica pode sim ser utilizada para dedução da base de cálculo do imposto de renda. Caso contrário, se for apenas um procedimento estético, isso não pode ser considerado para a dedução da sua base de cálculo do imposto de renda, tá bom? E aí a gente precisa considerar também o que não é dedutível para a sua declaração de imposto de renda relacionada a despesas médicas. Então, por exemplo, se você tem despesas com medicamentos, vacinas, um nutricionista, um aparelho auditivo, infelizmente esse tipo de custo não pode ser utilizado para dedução da sua base de cálculo do imposto de renda. Um detalhe também que acontece bastante, por exemplo, o titular da entrega da declaração de imposto de renda, ele ajuda um primo, um parente com despesas financeiras, ou comprando remédio, ou qualquer tipo de outro serviço médico, ele não pode utilizar essa despesa para abater do imposto de renda dele, né? Essas pessoas não fazem parte do grupo familiar dele. Então, como a gente já falou lá atrás, ele precisa ser do grupo familiar, no caso seja a esposa ou um filho, e desde que esses membros da família sejam dependentes da declaração de imposto de renda dele. Aí você pode utilizar, do contrário você não pode, infelizmente. Aqui embaixo eu vou deixar um link com o nosso checklist que pode te ajudar aí para você organizar ainda os documentos
para fazer a entrega da declaração de imposto de renda. O prazo vai até o final do mês de maio de 2021. E aí a gente fica aqui à disposição para, caso você tenha alguma dúvida, escrever aqui embaixo. A gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Obrigado por acompanhar esse vídeo até esse momento e eu te aguardo num próximo vídeo.